Alô, Coutinho, bem-vindo. Bom dia pra você. Bom dia, lindão. Firme e forte. Bom. Coragem. Bom, sempre. Então bora, vamos lá. Indifute Dalfute, meu amigo. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Índice do seu lado esquerdo. Então, a priori, entre mortos e feridos no dia de ontem, olha o tamanho do pavio superior. Tamanho do pavio inferior, o índice, inclusive, rasgou a borda do canal. A priori, repica, volta pra dentro do canal. O que dizer? A priori, carinhosamente falando, qualquer coisa, né? Assim, o mercado extremamente volátil, adirecional, em função do cenário, seja, logicamente, mais externo do que interno hoje em dia, mas o índice tá lá, dá uma repicada, tinha ali um suporte no 26482, volta esse suporte, tinha um suporte ao no 25050, chegou a furar, mas de qualquer forma volta, enfim. Então, permanecemos aí num possível, se é que pode dizer, repique altista, mas de qualquer forma teria muito cuidado. No caso do dólar, praticamente a mesma coisa numa figura invertida. O dólar, um longo canal de baixa, o dólar chegou aqui, assim como o índice, a rasgar ali os R$ 5,911, falamos ontem, chegou a dar um corte, voltou, no caso do dólar, fechou acima, hoje já abre abaixo, volta para dentro do canal. Então assim, mais do que tudo, independente da figura gráfica, na próxima entrada a gente vai pro intraday, muito cuidado, muita cautela, a priori os direcionais comportados, mas enfim, só o que o Léo já comentou com o Bader a partir das 13 horas, hoje tem emoção. Olha, o Bicopar tá por aqui, a dona Lindu, cada figura. Urso de Ouro, Leila Rodrigues, grande Leila, um beijo nela, o Lucas Costa, o Felipe Malcher. Esse é o melhor jornal financeiro. Obrigado, Felipão, pro Sérgio Luiz, pro Praça, pro Gilson da Costa. Léo, programa top. Obrigado, Gilson. São vocês que nos ajudam a construí-lo. É o seguinte, essa galera tá monitorando um dólar que continua buscando mínimas e uma bolsa que continua buscando máximas aqui no Brasil hoje, através do mercado de futuros. No entanto, você fez vários alertas aí no seu raciocínio. Você está sugerindo que a tendência continua de alta para o dólar e a tendência continua de baixa para a bolsa? Graficamente, essa é a verdade? Essa é a ideia, porque independente de ter respeitado, no caso do índice suporte e no caso do dólar resistência, eu acho que você tem muito mais uma questão de cenário, né? Se você olhar aqui, olha o candle de ontem. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa. Então, eu até tenho um respeito gráfico. Só que em função disso, eu iria muito mais comedido, principalmente seja em quantidade para os day traders de plantão, porque a priori, sim, o índice, apesar do repique, pode cair, o dólar, apesar da resistência, pode subir. Ok, 9,3. Vamos então pegar a percepção, a leitura, o sentimento do Guilherme Cunha, já na ponta da conexão conosco. Gui, bem-vindo, bom dia, vamos para o seu destaque inicial, meu amigo. Vamos lá, Leozinho. Afinal, meu destaque inicial tende a ser, entre aspas, levemente mais polêmico do que o convencional, porque não há nada que me faça, na perspectiva do pré-mercado da data de hoje, virar uma mão e botar uma compra de dólar, mesmo que a tendência seja fortemente no contexto de alta, tá? Então vamos lá entender um pouco do racional, e nós gostamos muito desse estudo, tá, Léo? Estudo de volatilidade numa tendência de alta, quando sobe, sobe quanto? E no 5,950, na data de ontem, já era um ponto significativo que obteve um leve rompimento falso. Agora, Léo, com essa abertura, obviamente é um pouco difícil vender, mas qualquer sinal de alta, o dólar pode protagonizar para o day trader e intraday, cenário do dia de hoje, uma boa possibilidade de uma movimentação, de uma queda nesse câmbio, visto que já cumpriu esse objetivo do quando sobe, sobe quanto na sua tendência de alta. A queda de hoje é protagonista naturalmente para chamar novos compradores para cenas de outros próximos capítulos. A bolsa muito difícil, aí tô com todo mundo, tá, Léo? Abre com gap de alta, abre com o pré-mercado mais bonito, mas a tendência é que venha a perder força, infelizmente, com o decorrer do tempo, visto que não tivemos, de fato, nenhuma mudança estrutural do fato que fez com que mudasse tanto a rotina aqui da nossa transmissão. Só que o dólar, ele tem um preço, tá? O dólar, mais do que nunca, ele tem aí, trouxe, inclusive, no ano passado, que o fluxo é rei, mas quando atinge esses limitadores do estudo de volatilidade, se ele não for cair, hoje pelo menos ele não encontra a mesma facilidade de subir que foi nos últimos dias. Então reforça pra gente, no momento em que o dólar cai 0,65 e o Indifut sobe 0,65 praticamente, quer dizer, a mesma variação percentual em direções opostas, a maneira como você pretende operar dólar e índice hoje...
O índice eu tô de fora, índice não tem. O índice é quase uma loteria, né? A gente tá falando aí literalmente de um tigrinho, onde quem gosta de uma movimentação chamada Superdom, né? Que consolida os compradores e vendedores, mudou muito o comportamento, muito vazio dentro desse movimento de fluxo, o que gera irracionalidades do preço. Agora, dólar, para mim, quem dormiu ontem na venda acho difícil, mas quem dormiu na venda já foi premiado e subiu, é marretada nesse dólar, Léo. Hoje nós temos o vermelho. O candle vermelhinho nesse dólar. Ou eu não me chamo Rafael Cunha. Rafael Cunha. Eu achava que era Guilherme Cunha. Então, se depender da coerência desse destaque final, é relativo o conceito. Acho que ele fez o Red. Ele fez o Red. Boa, Coutinho. 9,6. Volto já contigo, Gui. Bom, a moeda americana ela vai caindo 0,73. No Indifut a gente tem informação, porque o Indifut limitou um pouco o ímpeto de alta. O próprio dólar limitou também um pouco o ímpeto de queda. Mas estão se estabilizando aí no 0,65 de alta, no caso do Indifut, baixa no caso do dólar. Atenção para a notícia, para a informação. Camila Nascimento. O atual governador Tarcísio de Freitas afirmou hoje à Bloomberg que pretende se candidatar à reeleição para o cargo de governador de São Paulo em 2026. A declaração foi feita à Bloomberg, como eu disse, antes da participação do governador em um evento do Bradesco BBI em São Paulo. E já aproveito para pagar um outro destaque, um relatório do JP Morgan elevando a recomendação de Nubank para compra e reduzindo o preço-alvo para R$13. De acordo com o Banco Americano, a recente liquidação oferece um bom ponto de entrada em Nubank e os lucros da Nubank devem crescer cerca de 30% nos próximos 3 anos. Então, JP Morgan elevando o Nubank para compra, preço-alvo R$13, Léo. Vamos comentar rapidamente esses dois eixos. Em relação ao primeiro, você já sabe, Tarcísio de Freitas é o personagem da direita ou do espectro ideológico mais associado à direita, tido como favorito por vários pontos de análise, instituições, personagens relevantes entre os eventuais candidatos da direita em 26, caso o Bolsonaro de fato não possa entrar em campo. Todas as evidências sugerem que ele não entrará. Isso posto, qualquer declaração do Tarcísio pode pesar na concretização do debate sobre 2026. Agora convenhamos, qual é a vantagem que o Tarcísio de Freitas contrata para si se ele oficializa-se como candidato ao pleito de daqui 1 ano e meio? Nenhuma, né? Ele vira apenas vidraça, vai tomar pedra, vai tomar crítica dos lados todos que vierem, eventualmente até de alguns personagens da direita que gostariam do posto. Então não é vantajoso do ponto de vista político que o Tarcísio antecipe uma eventual participação no debate presidencial para 26. Me parece razoável o posicionamento dele de manter-se focado na reeleição do governo do estado de São Paulo. Para mim a notícia seria a oposta, ele confirmando que vai concorrer ao Planalto no ano que vem. Então muito provavelmente, se ele vier a concorrer pelo Planalto, só vai confirmar isso no limite. E sobre o segundo ponto, vamos para o gráfico de Nubank, Coutinho. A gente tem uma atualização então de recomendação. Cá, reforça para a gente a informação, por favor. É uma revisão para baixo no preço-alvo, é isso? Isso, o preço-alvo foi para R$13, Léo. Qual é a casa? É o JP Morgan. JP Morgan, portanto, Nubank no radar, roxo 34 está no gráfico, Coutinho fala. Bora, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, zoomzão. É uma região muito ruim pelo seguinte, eu estou em cima de um suporte a 9,29, que seria um ponto de compra dentro de todo esse ciclo que tem desde a sua acumulação até a sua distribuição lá em cima, até voltar. Fez o ciclo certinho. Quando você coloca que você vai rebaixar, você traria o papel para um outro tipo de suporte. E aí você estaria falando de janeiro de 2024. Então, ficar bastante atento. Nubank, aos meus olhos, está em região de compra, ainda que não tenha a figura gráfica de compra. Agora, esse eventual rebaixamento pode pegar e dar uma deslocada no papel. Quem está comprado em termos de região está bem comprado, só que a perda de 9,29 pode dar uma bela azedada, o stop acaba sendo obrigatório. 9,10. Gui, vamos voltar a falar dos principais pontos, das principais novelas ou capítulos das novelas para a gente monitorar hoje. No momento em que a moeda americana cai 0,90, R$ 5,886, e o Indifut avança 0,85, 126.875 pontos, eu pergunto se você comprou a melhora, ou pelo menos a parada da piora,
que as bolsas americanas contrataram ou entregaram ontem, porque os nossos contribuidores até esta altura não compraram. O Alex Martins não se sente confortável para montar uma posição mais estrutural nas bolsas americanas. Ele entende que o caldo ainda é de baixa. E na mesma direção você estava ouvindo foi o Beida. O Beida não comprou essa melhora, entre aspas, de ontem. Ele entende que um range entre 4.900 e 5.200 é o mais interessante para a gente pensar o S&P, e enquanto não houver um cenário concreto de recuo por parte dos americanos, ou em especial dos chineses, ele não muda a cabeça de que é baixista o cenário americano. Agora, então, duas perguntas para você. Você comprou essa melhora, entre aspas, ontem, e qual que é o teu cenário daqui para frente em relação a bolsas americanas? Acho que 0 pessoas compraram, né? Nós ontem tivemos um discurso muito bonito, inclusive, que é o tipo de situação que não muda do dia para a noite, né, Léo? Então nós temos um cenário técnico, vamos focar bastante no nada cai numa linha reta, então nós temos um repique até mesmo para poder chamar um cenário mais de vendedor mais consistente. Então, para o trader, é a atenção que nós temos, que por isso que é tão difícil, por exemplo, vender um dólar hoje, até mesmo sonhar em comprar um índice hoje, visto que nós temos uma tendência muito clara de queda para o índice e uma movimentação de alta para o dólar. Quando a gente olha para os Estados Unidos da América, é queda, tá? Então, Gui, mas hoje subiu 2%, claro, caiu 10%, 12% no acumulado. Então, nós temos esse movimento de repique, e esses movimentos de repique traduzem oportunidades para quem é trader, ponto. Agora, Léo, como você comentou, tem 2 fatores para mim que pode fazer uma mudança mais significativa nesse mau humor. Esse contexto da guerra comercial, que não vai ser... a gente não pode errar de novo, né? Rússia e Ucrânia, a gente falou que basicamente 6 meses estaria um cenário mais resolvido. Até hoje a gente tem a guerra dentro da Rússia e Ucrânia. Então esse cenário de Estados Unidos e China também não tende a acabar nessa semana, na próxima. Vai ter bastante retaliações e bastante volatilidade no mercado. Mas começa na sexta-feira uma temporada de balanço ímpar, né, Léo? Onde nós temos um reequilíbrio fundamentalista muito grande. Então, essa grande depreciação que nós tivemos, não nas Big Techs, mas na Bolsa Americana como um todo, a gente pode encarar em algum momento essa temporada de balanços algumas empresas que já chegaram no preço e que merecem uma possibilidade de ter a movimentação compradora. Então, essa semana continua o mau humor de segunda a sexta, e a partir de sexta-feira a temporada de balanços pode trazer um norte do que é oportunidade ou não nos Estados Unidos. Mas ninguém vai comprar uma mudança de melhoria de humor de um dia para o outro, principalmente com esse macro totalmente arranhado. 9h13. Aí a segunda pergunta passa, também estou checando com todos os contribuidores, pela novela entre Estados Unidos e China, e um dos seus principais capítulos que se encerra hoje na faixa das 13 horas, horário de Brasília, de acordo com a ameaça do Trump. Vou resumir rapidamente. Os Estados Unidos já tinham acumulado 20% de tarifa contra os produtos chineses. A partir do tarifaço da última quarta-feira, mais 34%, com esta cota valendo a partir do dia 9, mais conhecido como amanhã, 9 de abril. Os chineses, em resposta, já haviam retaliado em relação aos 20% e retaliaram ou ameaçaram retaliar em 34% os produtos americanos, justamente depois do tarifaço. Aí entra o Trump. O Trump pediu 3, eles pediram 6, agora o Trump pediu 9. Falou, se vocês não recuarem dessa taxação de 34%, eu taxo vocês com mais 50%. Gui, a gente ia chegar a 104% de tarifa contra os produtos chineses nos Estados Unidos se essa ameaça sai do papel. A gente iria chegar a esse patamar. Aí Trump disse, mas vocês têm uma opção. Se vocês não levarem adiante esta retaliação de 34% até hoje, 13h, horário de Brasília, eu recuo dos 50%. Mas se vocês mantiverem a retaliação de vocês, mais 50% de tarifa contra a China. Que loucura isso, né? E não há sinais de recuo, nem dos americanos, nem dos chineses. Pois não, Gui? Se você tivesse que ter um favorito, Léo, qual seria? Esse tem que ser o pensamento para todo mundo ficar amparado nas expectativas do dia de hoje. Eu, Guilherme Cunha, particularmente, vejo que a China está muito mais tranquila do que o próprio Trump, que deu a sua carteirada, o seu truque, e parece que não tem o Zap. Nós também fizemos essa analogia na data de ontem. Se tivesse o Zap, ele nem sequer estaria gritando aí o 9 para ver se a China assustaria. O próximo é 12, Léo, é o all-in, né? Então,
3, 6, 9, 12, all-in, vamos ver quem vai ganhar esse jogo. É um jogo que não tem vencedores, entre aspas, de formato imediato, mas aparentemente não é de hoje que a China está querendo dar uma cutucada mais agressiva nos Estados Unidos da América. Ela estava, entre aspas, quieta na dela, foi gritado um truco na orelha e ela decidiu ir até o final. Confesso que não, se tivesse uma bet, que eu tivesse que postar todas as minhas fichas, a China não tende a recuar. Vai pressionar Estados Unidos da América, Trump tem um pipinão na mão, caso esse seja o cenário base, e o mercado vai dar aquela panicada raiz. Tá todo mundo, né? O mercado já tá dando uma refrescada, acreditando que a China abaixa a guarda, mas eu confesso que eu acredito que não há esse cenário base, não. China tende a continuar pressionando. Olha o que aconteceu com Tesla, por exemplo, pós esse movimento de retaliação da China, né? Então, existe uma grande preocupação da China continuar fazendo a sua compra local, BID e etc. Já tem uma depreciação significativa e só não parou as movimentações de compra porque a Tesla compra a bateria ainda da China. Então, tem vários movimentos que vão ser penalizados a depender do posicionamento entre Estados Unidos e China, e eu acho que a China vai bater de frente. Nós temos 9h17, o Leandro lembrou no chat um provérbio indiano que invariavelmente eu uso aqui. Quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. A gente está vendo isso na prática. China e Estados Unidos e China brigando, o mundo inteiro está sentindo os efeitos. Nós somos a grama nesse caso. Gui, eu volto contigo em instantes. Vamos complementar todo esse caldo, Coutinho, com os gráficos e a sua premissa de Estados Unidos. Por quê, amigos? Vamos fazer primeiro um passeio. Olha só como o mercado americano, ou pré-mercado americano, vai tirando as manguinhas de fora. Muita gente não compra sob a ótica dos fundamentos, a melhora de ontem, mas também tem muita gente que, apesar de não comprar, não quer ficar de fora. Microsoft vai subindo 1,4, Apple 2,3, Nvidia 4,5, Google 2,5, Meta 4, Amazon quase 4, Tesla quase 4. São variações percentuais que animam aqueles que estão advogando a tese de que lá nos Estados Unidos já se achou fundos nas bolsas. Já se achou o S&P no seu patamar mais fraco, daqui para frente é só para cima. E tem uma outra ala que olha para essa e fala, vocês estão malucos, os fundamentos não mudaram, não há sinais de recuo de lado a lado, eu estou preferindo ficar de fora. Tem ainda um argumento para essa ala que é o seguinte: quando você tem um cenário estrutural e fundamentalmente de baixa e vem altas como estas, são típicas altas para chamar vendedor. É aquela alta, aquela melhora de curto prazo que permite a grandes players continuarem o movimento de realização e de saída estrutural de alocação. Até pelo ensopamento de liquidez, o excesso de posição montada nos ativos americanos. Bom, isto posto, quando a gente vai para a tabela da volatilidade, veja o que ela está nos comunicando. O DXY tem 0,45% de baixa e ameaça voltar para os 102.900. Quando eu inaugurei a edição de hoje, esse DXY estava na faixa dos 103.100, 103.150. Olha o VIX. O VIX descomprime em quase 15% e ameaça perder os 40 pontos. Ninguém vai olhar para esse VIX e vai falar assim, opa, o apetite pelo risco está mais do que incentivado. Um patamar saudável para o apetite pelo risco costuma estar nos 15 a 20 pontos de VIX. E não é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um VIX nos 40 pontos. Mas alguém pode embalar. Pois é, mas já chegamos a 52, 53. Essa queda de 15% diz alguma coisa, Léo. É hora da compra. E tem muita gente que vai falar, não, senhor, como hora da compra? Enquanto não baixar para uns 25, 20, eu nem cogito comprar Estados Unidos. Tem para todos os lados, o mercado está aí para isso. E você, está se posicionando como? Já vou passear pelo chat. Os yields de 2 e 10 anos estão amanhecendo ainda com pedido de prêmio a mais. 1,5 ponto base ou 1 ponto base e meio a mais nos prêmios. Os yields de 2 anos estão em 3,79%, retorno médio anualizado. E os yields de 10 estão em 4,21%, quase 4,22%. Aí a gente vai com a Camila Nascimento passear pelos índices acionários, entender como é que se comportam Nasdaq, Russell 2000, Dow Jones e S&P Futuros. Só se for agora, pois não, cá?
O S&P sobe 2,58% aos 5.192 pontos. Dow Jones ganha 3,02% no mercado futuro aos 39.113 pontos. E Nasdaq avança 2,62% aos 17.882 pontos. Já o Russell 2000 sobe 2,87% aos 1.873 pontos, Léo. Ok, 9h20. Então, o panorama está construído. Graficamente, Coutinho, graficamente. Nós continuamos com qual pegada, olhando para os índices acionários americanos? Pegada de baixa? Pegada de baixa, então vamos lá, Léo. Bom, primeiro a tua explicação está correta, né? O mercado americano segue baixista. Ontem, recordar é viver, né? Dos 4 índices americanos, todos eles sob suporte, e eu cantei um eventual repique de alta, tá lá. Então, se você pegar os mercados agora, repicam, o primeiro que está na tela, Russell 2000, em cima de 1.770, clica repique. É o repique que vai leve alta para posterior baixa. Quando eu vou para S&P 500, mesma coisa. Repique sob suporte, leve alta, manutenção baixista. Quando eu vou para Nasdaq, mesma coisa, repique sob suporte, 1770, leve alta, manutenção baixista. Quando eu vou para Dow Jones, mesma coisa, repique sob suporte. Então assim, a figura é absolutamente essa. O que tem que ser feito é, como o Léo comenta, encaixar a tua estratégia dentro desse cenário. Você está comprando Estados Unidos no mercado de tendência de baixa, não dá para dizer que fez fundo ainda. Então, compras nesta região, desta forma, são compras pequenas, parciais, com preço médio positivo. E aí cada um se encaixa da melhor forma. Mas o viés americano ainda é de baixa, que repique 2-3 dias, mas ainda prega uma manutenção baixista. 9h22. E assim, né? É como eu falo com o Coutinho, muitas vezes até fora do ar, né? Não é o gráfico em si e unicamente que vai determinar a direção de um ativo. Não é o fluxo em si e unicamente que vai fazer essa determinação. E às vezes também não é a notícia em si, mas é a complementariedade desses ingredientes e de outras variáveis que eu não listei aqui para exemplificar. Por quê, Gui? Porque é o seguinte, ninguém comprou a melhoria de ontem até que haja um recuo, até que haja uma manchete, até que haja alguma coisa concreta que possa embasar a melhora de ontem e até antecipar outras melhoras e melhorias. A imaginação de ontem do investidor, ou a memória de ontem do investidor, para mim foi muito clara. No que ameaçou se jogar uma boia, correu todo mundo para essa boia. E aí quando a Casa Branca falou assim, não, veja, essa boia não foi jogada, ela não existe, muita gente continuou agarrada à imaginária boia que havia sido lançada e não desapegou dessa boia. Então há uma inércia assim do investidor, do mercado, de querer repicar esse índice da Bolsa Americana, de querer reconstruir essa toada de retorno dos ativos americanos. Então, todos à espera de uma manchete, de algo concreto que possa embasar aí sim essa boia para ninguém se afogar. Existiu um momento no Brasil que também teve um ditado que não ficou popular tanto assim. Abre aspas, saudades do que não vivemos, né, Leozinho? Eita, coisa boa! Encaixa. Então, imagina só se essa boia tivesse sido jogada realmente. A gente viu o tamanho da vontade do mercado de voltar no cenário base, de transcrever um cenário de apetite a risco e tirar esse mau humor insuportável que a gente está vivenciando mais uma vez. O jovem trader e também investidor, não só brasileiro, mas global, não tem sequer um dia de paz. Pô, dito isso, Léo, acho que a única coisa que a gente tem que adicionar quando a gente olha, né, gráfico e além dele, se você compra ontem e surfa essa onda do repique de hoje, você é um maluco que está procurando fundo, né? Então vai ter essa loucura aí. Se você fica esperando o melhor momento para compra, qual que é? Fala para mim, 4.800, 4.700? A gente estava falando esses dias que os 5.200 era impossível, praticamente, né? Tava lá no 5 e quer alguma coisa, todo mundo olhando para alta. Então o mercado, na sua irracionalidade, Léo, só tem uma coisa que todo mundo já aprendeu aqui, seja antes da Covid, na Covid, nos outros crashes que a gente tivemos aí na Bolsa, é que você não estar minimamente posicionado depois de uma forte queda para não pegar essa boia, esse respiro, você não vai pegar. Você tende a comprar mais caro, né? Na mudança da estrutura, quando for reverter alto, o mercado já subiu seus 6, 7% naturalmente. Então, saiu um vídeo ontem muito legal, como investir em abril de 2024. Então, acaba sendo as compras fracionadas nas bolsas como um todo, tá? Escolhe emergente com maior risco Brasil ou Estados Unidos
Unidos com um risco elevado de recessão, mas ainda assim num deságio para o S&P 500, é ir fazendo as compras parciais para dias como hoje, que não tem nada que faça subir. Por que está subindo? Porque tem caiu demais, vai repicar e talvez para cair mais. Esse é o desenho do gráfico. Mas para quem está posicionado, isso é indiferente. Para o trader, isso é indiferente. Não é estar certo ou errado, é colocar dinheiro no bolso, e é um dia que tende a ser muito bom para o trader. Repito, dólar mais perto das máximas, bateu a primeira resistência, dá para dar uma chapuletada, e numa tendência de alta, a venda funciona também. 9h26. O Coutinho, para complementar o Gui, vai revisitar índice e dólar. O dólar está caindo 0,65%, o índice está subindo 0,62%. Eu só não quero, antes, deixar de complementar o Gui. Vocês chegaram a ver isso? O que a diplomacia chinesa fez, enquanto o Coutinho está ajeitando os gráficos. Vocês viram o que a diplomacia chinesa fez ontem em resposta a essas idas e vindas, ou só idas, por parte do Donald Trump? O porta-voz da embaixada chinesa, Liu Pengyu, acusou os Estados Unidos de unilateralismo, protecionismo e intimidação econômica e pediu às empresas americanas para que tomem medidas concretas para resolver a crise das tarifas. Citou inclusive nominalmente a Tesla de Elon Musk. Olha para onde a gente tá caminhando. A China acusa os Estados Unidos de unilateralismo, protecionismo e intimidação econômica. Ninguém poderá dizer que os Estados Unidos não estão sendo protecionistas e não estão fazendo intimidação econômica. A acusação para de pé, mas há uma ironia em termos. Geralmente, na história das últimas décadas, quem acusou os chineses disso foi o país Estados Unidos da América. A embaixada chinesa publicou no X um discurso do ex-presidente Ronald Reagan, de 1987, no qual ele critica, afirmando que as tarifas parecem patrióticas, mas só funcionam por um curto período. À época, Reagan, idolatrado pelos republicanos, afirmou que as altas tarifas levam a retaliações e a uma feroz guerra tarifária, que as pessoas param de comprar, mercados diminuem e colapsam, negócios e indústrias fecham e milhões perdem o emprego, fecha aspas. Então, olha o resumo, Gui. Olha o mundo em que a gente tá. Chegou-se, portanto, a uma improvável situação em que a China comunista defende o liberalismo e os Estados Unidos o protecionismo, a ponto dos chineses compartilharem vídeo de Ronald Reagan. Que mundo é esse em que a gente tá, hein, Gui? Outro ditado que ficou popular e cabe bem, esse é o novo normal, né? Então, quando nós estamos num cenário muito de mudança, acaba tendo o novo normal, a internet também possibilita algumas coisas extraordinárias, e é sobre isso que a gente vai vivenciando, por isso que é tão difícil de novo. Aonde vai acabar tudo isso? Né? Acreditar que alguém vai abaixar a guarda fácil e vamos voltar ao normal que nós estamos acostumados? Nunca mais. O novo normal é esse, apertem os cintos e repitem, a China tende a querer dar mais um soco na cara de Donald Trump, Estados Unidos da América, sem recuar, sem abaixar o rabinho. Léo, eu vou estar vivo e vou ver. Pois é, aí o chat tem umas sacadas interessantes. O Ricardo Porto diz assim, meu amigo Rica, de quem é a frase, acuse-os daquilo que você faz? Porque encaixa. Tem mais aqui, ó, o Roberto Constantino. Tempos onde o rabo está abanando o cachorro. A China acusando os Estados Unidos de protecionismo. Enfim, valeu galera, obrigado pelos comentários. Mais de 2.900 pessoas, mais de 1.300 likes. Nós seguimos no Minuto a Minuto. Eu prometi que o Coutinho ia revisitar o dólar e o índice, e aí depois a gente traz pro Gui o espaço para o destaque final. O dólar tá caindo 0,6%, R$ 5,904, Coutinho. O índice futuro subindo 0,54%, 126.525 pontos. Bora, vamos lá, pessoal. No caso do dólar, o dólar do seu lado direito, eu tracei um canal aqui para tentar enjaular o movimento, R$ 5,885. Lá em cima, R$ 5,957. O canal é longo, tá ainda no gráfico de 60. No gráfico de 4 minutos, indo aí para o day trade puro, você não tem figura, a não ser uma compra, vamos chamar de especulativa sob suporte, porque eu não tenho figura gráfica, né? O dólar aparentemente atinge um fundo,
O dólar, a priori, sem figura gráfica, me parece comprado. De novo, tudo isso com um risco que a gente já narrou. No caso do índice, lado esquerdo, as restrições são 125.350 no fundo, 127.585. Sim, estamos falando de um canal de 2.200 pontos. Quando eu vou para o gráfico de 4 minutos, é uma figura muito semelhante ao dólar. Não tem até um pivôzinho assim, né? Comparado com o dólar um pouco melhor, que me sugere um índice para baixo. Então, a priori, a gente tem a brincadeira do long short, índice para baixo, dólar para cima, ambos sem figura gráfica. Atento ao stop. 9 horas 31 minutos. Vamos lá, Coutinho, chegou um superchat aqui para você, FIBA, o USAR. É do Thiago X-Trader. Coutinho, FIBA USAR. USAR. Entrada em 6 dólares para buscar o final em 20 dólares, com alvos em pequenas realizações e parciais em 11 dólares e 15 dólares. E aí, Coutinho? Bora, vamos lá. Bom, deixa eu pegar. O histórico não tem, né? Então, deixa eu só pegar em outra plataforma para ter certeza que tá certinho. USAR. Só para ter certeza que a informação vai ser precisa. A informação vai ser precisa. Vamos lá. O ativo ele veio durante muito tempo na sua base a 10,62, 10 dólares e 62 centavos. Eis que o mundo mudou, esse cara cai abaixo do seu nível de suporte e volta. Como é que você FIBA numa situação dessa? Você FIBA um eventual movimento de alta, enfraquecido por uma perda de fundo, no caso aqui, uma perda de suporte. Então, o que você tem para esse cara? O ativo está em escala diária, você vai pegar da mínima e vai levar para a sua máxima. A FIBADA me sugere, por enquanto, um movimento de correção, que significa alta. Sua primeira resistência é 1,108, a sua última, que é um ponto de venda, ou passa a ser um ponto de venda, é 14 dólares e 48 centavos. A compra, ela ainda tem um caráter especulativo, eu não tenho essa parte inferior do gráfico aqui, uma figura gráfica que me denota uma compra. Então aqui vale o que eu venho comentando. Compras pequenas, preço médio positivo, entradas parciais. Guilherme Cunha, meu parceiro, à vontade para o seu destaque final, com o dólar caindo 0,6 e o índice subindo 0,5. Vamos lá, dia do respiro, dia do alívio, vamos ver se vai ser realmente, né, a chamada de novos vendedores ou uma leve tranquilizada, até com que não podemos esquecer que é a semana da inflação, tá? Aqui nos Estados Unidos, China, tudo quanto é lugar, vai sair os dados de inflação que pegam bastante no cenário de política monetária, que é a mãe de todo esse cenário do mercado. Tá todo mundo de olho exatamente no que vai acontecer de juros americanos de novo, Brasil e etc. Então, um dia para ser mais leve, hoje tende a ser um dia mais tranquilo para tudo e para todos. Já visto amanhã, a gente começa esse cenário de inflação para poder arrebentar a boca do balão. Tem um ponto místico aí, viu, pessoal? 5.930, 5.950. Gostaria de deixar esse alerta aí para o cenário do câmbio, que é onde nós estamos acreditando que pode subir para bater e aí trazer a perspectiva do Rafael, visto que hoje fecha em queda. Tamo junto! Amanhã, de novo, nessa batidinha, Léo. Fui! Tamo junto, beijão. Guilherme Cunha ao vivo com a gente. Amanhã tá de volta, 9 horas 32 minutos. Bom, é o seguinte, quase 3 mil pessoas, quase 1.500 likes. Você que tá conhecendo a nossa cobertura, você que conheceu a nossa transmissão nesses últimos dias, muito obrigado. Tá sendo uma alegria enorme para toda a nossa equipe receber vocês de braços abertos. E você que não se inscreveu ainda no canal, faz isso, ajuda muito a gente. Deixa o seu like, interage para que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E todo trader costuma conhecer outros traders. Todo investidor costuma conhecer outros investidores. É assim que a vida fica menos solitária. Pega o nosso link, espalha por aí e vem pro TC. Na comunidade do TC você complementa a jornada da TC News e acessa os diferentes fóruns, comunidades, caixas em que cada classe de ativo ou setor é mais comentado. É um jeito de você investir acompanhado. Não invista sozinho, invista com o TC. São 9 horas com 34 minutos. Pra gente organizar, Alexandre Cabral é a nossa próxima voz. Ele já está na ponta da conexão, vai se juntar a mim, ao Coutinho, a Camila e ao Léo Pinheiro. Nós vamos com ele até a faixa das 10. Aí vem a abertura do mercado à vista e Bovespa na veia. Nesse dia de recuperação, vamos ver com qual fôlego ela se sustenta. A gente parte para o cenário corporativo também dentro do à vista. Tem Guto Cerávolo da Central TC Investimentos,
tem Gabriel Junqueira, direto da Santa Fé Investimentos, para trazer olhar fundamentalista e expectativa macro. Aí às 10h45, 10h50, de volta ao Alex Martins para a gente continuar a nossa conversa macroeconômica. Na faixa das 11 hoje, Fernando Marques participa com a gente, tem Jefferson Latos também no radar e Kevin Gervasoni. O Kevin, que sorriu pra caramba em meio às quedas americanas diante da aposta no fechamento das bolsas por lá e nas quedas, ele vai estar com a gente para atualizar o racional. O que o Kevin acha? O pior está por vir? Ou a gente está diante de uma virada e o fundo do S&P ficou para trás? Tudo isso é atração no seu Manhã TC News. Não perca, até o meio-dia. Passa muito rápido, amigo. Já temos praticamente 9h40. Cabral, bem-vindo, bom dia para você. Novela da guerra tarifária segue no radar. Pra quê? Pra passar batom. Opa! Novela do radar, tá Trump, tarifa e etc. Pois não. Eu também. Tudo bem? Tranquilo? Como é que tá você, Coutinho, Camila? Passaram bem no final de semana? Narrou alguma pancadaria? O que você tá achando do que aconteceu nas bolsas americanas, Cabral? A gente viu fundo ou ainda muito cedo? Você comprou essa melhoria de ontem? Muito cedo. Não comprei. Na verdade, assim, eu comprei. Olha só que coisa biruta. Eu tenho uma aposta baixa, pequena, de dinheiro, muito pouco dinheiro, que Trump de algum modo vai recuar. Mas muito pouco dinheiro. Então, com isso, eu comprei call de S&P para junho, com o objetivo de, se ele por acaso der se a briga dela com o chinês, de algum modo eles entrarem no acordo e voltar a bolsa americana para faça alta. Mas eu te digo que eu tenho mais chance de perder do que de ganhar nessa aposta. Por que fez? Porque foi pouco dinheiro. Foi pouco dinheiro com o objetivo de, sei lá, vai que ele muda de ideia. Então eu acho que não fez fundo ainda. Eu acho que ainda tem espaço para cair mais, porque Trump é turrão demais, maluco. É muito orgulhoso. Então, parece até minha filha Júlia. Então eu acho que a negociação ali vai ser bem complicada se não partir do país que foi tarifado, né? Se a China não procurar os Estados Unidos, se o Reino Unido não procurar, se Israel não procurar, como alguns já estão procurando. Eu acho que não vai partir dos Estados Unidos o começo de negociação. E a China está dando zero braço a torcer. Você vê que é mais uma voz. O Cabral tá se juntando ao Alex Martins, tá se juntando ao Moisés Beida, tá se juntando ao Guilherme Cunha. Nós não tivemos exceção, professor. Até aqui, ninguém disse, eu compro essa melhora de ontem, tô vendo uma reversão ali dos Estados Unidos. No fim do dia, todo mundo muito ligado nas notícias e nos sinais de reversão. Mas é como você resumiu bem, não tá pintando nenhuma evidência de recuo, de lado a lado. Porque o que acontece? Qual é o medo? Qual é o medo, assim, eu acho que o grande público já sabe, que essa caneta vai ficar mais cara em abril. Porque tudo que vai bater no porto vai ter uma sobretaxa que não tinha, vai até hoje meia-noite. A partir de amanhã, a partir de 1 minuto de amanhã, já tem a sobretaxa batendo no porto. Pra você ter ideia, teve dificuldade de encontrar avião esse final de semana que passou. Final de semana agora, sei lá, hoje é dia 8, 7, 5, 6. 5 e 6 chegou a ter voo comercial adiado para poder botar mercadoria para poder chegar nos Estados Unidos até meia-noite, 11h59 da noite de hoje, para poder ainda não pegar a tarifa, para vocês terem noção, muitas coisas que aconteceram esse último final de semana. Como é que eu sei? Porque minha esposa trabalha na área. Então, isso é antecipação, então vai ser coisa imediata. Eu acho que o CPI de abril já vai vir rasgando, que o PCE de abril já vai vir rasgando para cima, que o preço já vai ser transferido para semana que vem. A única coisa que pode aliviar a inflação agora a médio e curto prazo e fazer com que o Trump não adie tanto ou não continue com o orgulho dele é o petróleo. O petróleo pode estar fazendo com que a gasolina tenha uma deflação grande no mês de abril nos Estados Unidos. E essa deflação da gasolina pode reequilibrar a inflação e ele fala, viu? Botei as tarifas e vocês não estão sentindo no bolso. Ah, tá mais caro a caneta, mas a gasolina tá mais barata, viu? Isso é bom para os Estados Unidos. Então esse pode ser a parte ruim da história. Porque é ruim, apesar do preço não subir, Trump não cedendo.
Esse é um bom ponto. E nos Estados Unidos, professor, o impacto é imediato, né? Se cai 2% o petróleo, já chega na ponta ali para o consumidor. Exatamente. Então, isso pode ser um dos argumentos para falar, viu? Todo mundo falando que a inflação de abril ia explodir. Não, ela subiu algumas coisas, mas olha só a gasolina. Você pode passear com a sua família, nunca teve tão baixa. Vamos ver se isso vai acontecer na prática. Mas, teoricamente não. Na prática, historicamente, é assim. Vamos ver nesse caso atual. Então, aí, Cabral, a gente vai para um outro eixo, que é o seguinte. A Adriana Kugler, ontem, uma das integrantes... dela. Então, porque ontem ela chegou e falou o seguinte, é o seguinte... Tira o cavalinho da chuva, vocês estão falando de desaceleração, de problema de atividade. O principal foco do Fed, o nosso principal foco, tá na inflação. Porque tem muita gente, Cabral, tentando se antecipar aos efeitos do tarifaço em termos de atividade que levaria o Fed a cortar juros. A FedWatch fala em 4 ou 5 cortes até o final do ano. A Adriana Kugler pegou aquela água gelada, jogou para cima do mercado e disse, alto lá, antes de se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com inflação. Como é que você viu isso, professor? Então, isso foi um dos motivos daquele mercado ontem meio biruta. Eu juro que eu demorei a entender a subida da taxa de juros lá fora. Eu olhava, tá tudo estranho, como é que esse juros está subindo, meu? O que tem que eu não sei? Tem algo que está acontecendo, porque não sou eu estou sendo bobo da corte, que tem algo aí. E o que está acontecendo? Aí eu fui procurar, foi a declaração dela, dizendo que, na opinião dela, não sei o quanto isso está se tornando unanimidade ou maioria dentro do Fed. Eu não vi, assim, declaração tão forte como ela deu ontem, que a inflação voltou, estou baixando cabeça abaixo para poder ler a frase, a inflação voltou a ser a prioridade dela em relação aos próximos passos. Então, significa que aquele duplo mandato, emprego e inflação, ok se tiver um aumento de desemprego, ok se tiver, quem sabe, um crescimento menor da economia americana nesse momento. A preocupação dela é a inflação. Só que só temos que tomar um cuidado. Ela é uma inflação que ela está surgindo não porque a demanda ficou maior do que a oferta. Ela está surgindo porque um maluco em 24 horas falou que essa caneta que custava $1, agora custa 1,25. Então, o Fed ainda fica nesse dilema. O que eu tenho que fazer? Se eu mantiver os juros altos, quer dizer que eu vou afetar a economia, mas a economia já vai ser afetada por si próprio. E eu não estou fazendo com que o consumidor diminua o seu consumo para diminuir o preço. Então, o que eu quero dizer? Eu vou manter juros altos, que a pessoa, na hora de comprar uma televisão, se por acaso for financiado, vai ver que muita gente está demandando a televisão. Essa é a teoria para manter juros altos. A teoria do manter juros altos, eu vou no consumidor pesado. Vou no produtor? Vou, mas eu vou muito no consumidor. Eu tento retrair a vontade do consumidor de consumir. Porque o juros está alto, o financiamento está caro, eu adio, tento negociar preço para mais barato, e o produtor, sentindo a falta desse consumidor, ele cede. Isso, teoricamente, é o que traz por trás de juros altos. Aumento de juros altos atrapalha a vida do consumidor, ele negociando com o produtor, o preço tende a baixar. Só que esse preço do produtor vira uma tarifa, não é o preço do produtor porque está todo mundo demandando televisão e ele pode se dar o luxo. Vou botar a televisão lá no talo, todo mundo está querendo a minha TV. Então, se eu ferrar o demandante, eu tento reequilibrar. Dessa vez, a teoria econômica fica biruta. Por isso que o Fed deve ficar louco. Porque a inflação vai surgir não porque se demandou muito aquele produto. A inflação vai surgir porque aumentou uma tarifa. Então, assim, eu manter juros altos, ok. Mas manter juros altos, eu tenho que criar desemprego para poder, aí sim, ele não consumir. Aí vai para o segundo mandato do Fed, que é emprego. Eu te digo que o Paulo está dormindo todo dia à base de remédio. E é o que você já nos ensinou várias vezes aqui sobre nível de preço. Hoje o produto é 100, com essa bateria de tarifa vai para 150, que porrada de inflação. Só que no mês seguinte a tendência é se manter em 150. Então você não vai ter mais o fenômeno inflacionário se esta premissa parar de pé. E não tendo mais inflação no médio prazo, foi o que levou o Jerome Powell, precocemente para alguns analistas, a classificar essa eventual inflação como transitória. Então, em você não tendo a persistência dela,
o Fed teria mais tranquilidade para olhar só para a parte do emprego, só para a parte da atividade, etc e tal. Só que essa premissa ela fica de pé até a página 2, porque se houver escalada, professor, não é? Retaliação aqui, retaliação acolá, você não doma mais o nível de preço a que pode chegar um determinado produto ou serviço. Nessa escalada é efeito cascata. Efeito cascata é tenso, mano. Diesel, eu vou falar isso bilionésima vez. Quando o diesel sobe, ele afeta o pouco IPCA de forma direta. Sim. Mas ele afeta muito o IPCA de forma indireta, que é difícil calcular pra caçamba. Porque aumentou o preço do transporte do tomate para chegar no supermercado. Como é que eu vou mensurar isso dentro do preço do tomate? Eu vou ver que o tomate custava R$10 o quilo, agora é 11. Subiu 10%. Mas o que desses 10% foi diesel? O que desse 10% foi algum problema de safra? O que desse 10% foi oferta e demanda? É complicado você abrir esse número. Pegar esse número e abrir. Olha, aqui foi frete, aqui não foi, etc. Aí eu conseguiria pegar indiretamente pela inflação do produtor. Eu indo lá na inflação do produtor, pergunto ao Carrefour, você comprava o tomate a 10, agora está comprando a 11. Esse aumento de 1, quanto foi o aumento do frete para chegar na tua gôndola? Aumentou quanto? Mas aí vira um subnúmero de complexo de você conseguir ele de forma perfeita. Então isso pode ser um dos problemas. Aumentou a caneta de 1 para 1,50. Mas qual é o efeito cascata desse aumento da caneta? E a pior de todas delas, por quanto tempo vai durar esse efeito cascata? Sim. Então o problema não é só esse. Aumentou em 50. Vai dar efeito cascata por 2 meses, que sei lá, é o tempo de... Isso foi do produtor. Então o cara quando importou da China, importou agora por 1,50. Já teve inflação. Quando foi para a gôndola, foi a 1,65. Então teve uma inflação ao produtor. Esse 1,65 é utilizado, sei lá, de brinde do setor educacional. É mais fácil explicar até com alimento, mas vamos continuar na caneta. E isso afeta no 3º mês, depois para. Se for isso, ok. Eu sei que abril, maio e junho eu tenho problema, julho para frente pode estar caro, mas vai estar zerado. Aí impressão de inflação. O problema é o quanto tempo isso ainda fica batendo e o quanto ele pode realimentar outras inflações que estavam quietas. Então você tinha uma inflação quieta, sei lá, no setor de aluguel, mas como aumentou o cimento veio importado, e se aumentar o cimento ficou mais caro construir a casa, pessoas param de construir casa porque acha que não vai ter comprador no meio da incerteza, quem tem casa aumenta o preço, então o efeito cascata que pode ter que é tenso. Não é uma coisa simples, não dá para assim, fazer A com B, A com C. E a B virou com D, com E, a C virou com E, com F. Não, economia é uma coisa que vai virando uma entranha complicada. Então o problema não é só abril tem inflação porque aumentou a tarifa. Mas o que vai ser maio, junho, julho, agosto, setembro? É complicado, tá? A base de remédio. Demais. Você ilustrou muito bem a complexidade e o grau de abstração para você colocar na planilha, no papel, no cálculo, o real e concreto impacto dessa guerra tarifária. E tem uma questão, assim, pra gente ficar no exemplo da caneta, a tampa é feita no Vietnã. Então, quando essa tampa chega, incide sobre ela uma determinada mordida. Mas a tinta, ela é extraída lá da China. E aí tem uma outra mordida que vai incidir sobre a tinta. O plástico que dá contorno à caneta vem, sei lá, do Azerbaijão. E aí vai ter uma outra taxa para incidir sobre esse plástico. E a parte metálica da ponta da caneta, essa consegue ser produzida lá nos Estados Unidos, sobre ela não vai incidir taxa nenhuma. Só que é um samba daqueles difíceis de você organizar, para você efetivamente colocar a precificação. Então, esse grau de integração das cadeias de produção, que o tarifaço, pela maneira como foi colocado, sugere subestimar, é mais um dos pontos de dificuldade para você tangibilizar, concretizar, tornar factível a precificação e a projeção dos preços. Eu volto com o Cabral em instantes para a gente falar de Brasil. 9h49. Coutinho já vai separar o destaque aqui de dólar e índice. Como são as coisas, hein? O índice deu uma boa arrefecida em comparação com variação que chegou a atingir mais cedo. Está subindo, entre aspas, só 0,4. Enquanto que o dólar está caindo, entre aspas, só 0,5.
0,5. O dólar está em R$ 5,910. Se você considerar todo o estresse acumulado, veja, no mês, e nós não temos nem 1/3 do mês de abril, no mês o dólar já sobe 3%. Não está havendo uma correção tão forte quanto alguns imaginavam, embora ainda esteja de pé uma correção. E o Indifut subindo 0,4%, no mês o Ibovespa Futuro está caindo 1,28%. É isso mesmo? 3,51%, perdoe. Então o Coutinho fala já. Deixa eu só reforçar o recado do TC Seguros, uma das arestas do guarda-chuva do TC, e o consórcio que está sendo oferecido desde o finalzinho de março, aliás, começo de março, a gente tem divulgado aqui as ações relacionadas ao TC Consórcio. Essa campanha está chegando ao fim, vai basicamente estacionar ali no dia 15 de abril, quando o Fernando Brito estará ao lado do Vinícius Custódio para tirar todas as suas dúvidas a respeito do produto financeiro. Dá uma olhada no recado do Brito. Olá, você que queria uma oportunidade interessante para entrar nesse mercado de consórcio, chegou a sua vez. No dia 22 de março agora, a Porto Seguro, que é um dos fornecedores do TC Seguros para a parte de consórcio, lançou uma super campanha. Ela permite que o cliente pague apenas 60% da parcela até a sua contemplação, comparado ao grupo que ela tinha anteriormente pagando 100%. É isso. Até a sua contemplação, você paga apenas 60% da parcela. Após, ele volta para 100% e você continua com os pagamentos mensais. Essa campanha vai até o dia 22 de abril e no dia 15 teremos um bate-papo com o Vini Custódio ao vivo no Olá Investidor para tirar todas as dúvidas. Tem mais interesse de como funciona? Escaneie o QR Code ou clique no link da descrição. Valeu, Brito. Sucesso, você viu aí, né? A campanha em si termina dia 22, 15 vai ser um dia importante, simbólico para tirar todas as dúvidas. Não fique de fora. 9 minutos para as 10 da manhã. Opa! Eu ouvi Ackman. Eu ouvi Bill Ackman, um dos bilionários que tem sido ativos no Twitter. Não para de twittar a respeito de Trump, guerra tarifária e afins. Camila Nascimento. Bill Ackman tweetou, aliás, fez um post no X, antigo Twitter, que algumas pessoas interpretam mal os pensamentos dele sobre tarifas, que ele apoia totalmente o presidente Donald Trump. Se Trump usasse as tarifas para eliminar aquelas práticas comerciais injustas de parceiros comerciais dos Estados Unidos e para induzir mais investimentos e manufatura no país. Ele está defendendo uma pausa de 30, 60 ou 90 dias antes que as tarifas sejam implementadas amanhã, para permitir que as negociações sejam concluídas sem uma grande interrupção econômica global que vai prejudicar empresas e as pessoas mais vulneráveis nos Estados Unidos. Ele afirmou ainda que se um país não negociar de boa fé, então Donald Trump pode bater o martelo, mas fazer isso sem dar tempo para novos acordos cria danos desnecessários. E aí ele termina dizendo que acolhe o contraponto, Léo. Ok. Por um momento eu julguei que você fosse trazer aqui um Bill Ackman do tipo, bati muito no Trump, deixa eu agora massagear o Trump. De repente ele recebeu uma ligação lá, né? Porque ele foi um dos maiores apoiadores na campanha para que o Trump chegasse de volta à Casa Branca. Mas não é exatamente isso. Vocês estão vendo um Bill Ackman que basicamente diz, olha, eu não tenho nada contra a guerra tarifária ou a política tarifária do Trump em si, desde que haja espaço para que se negocie e desde que haja uma dosagem saudável, mais adequada na implementação, não só a aplicação, mas a metodologia de aplicação das tarifas. E aí o grande aceno do Bill Ackman para um conjunto de 30, 60 ou 90 dias de pausa para só depois a implementação das tarifas. Foi a boia em que o mercado ontem, se matou para pegar, né? Todo mundo foi pra água, dá essa boia aqui, não quero afundar não. E aí a Casa Branca tirou a boia, mas no imaginário do investidor essa boia continua ali. Tanto é que a melhora das bolsas aconteceu ontem, até o final, e está se estendendo hoje. Daqui a pouquinho o Cabral pode ficar à vontade, inclusive para aprofundar, se ele assim quiser. Eu prometi que o Coutinho ia revisitar o dólar e o índice, bora fazer isso. Doleta, nós temos agora o dólar, Coutinho, caindo 0,4, R$ 5,914, e nós temos o índice futuro avançando 0,52, 126.480 pontos, por favor. Bora, vamos lá, pessoal. No caso do dólar lado direito, da minha última entrada com a setinha, o dólar realmente subiu. Não subiu direto, mas fez um sobe, lateraliza, sobe. Montou uma figura gráfica que me coloca com viés altista. Então me deixa mais confortável. Ponta comprada no dólar. No caso do índice, o índice ele chegou a cair, que era a ideia,
mas faz aqui um breve movimento de correção para eventual posterior queda. A figura do índice um pouco mais complicada. O índice, se você quiser... tá bom, Coutinho, mas vai até quando? Se você quiser dar uma fibada, não é a melhor, mas é o que a gente tem. O índice agora, cota 1,26545. O seu upside seria 1,26958 para posterior queda. Então o mercado cai, o mercado faz leve correção, continua caindo. O dólar, eu daria preferência, me sinto mais confortável. O dólar, ok, ponta comprada, cota R$ 5,917. A fibada dele te leva a R$ 5,935. 5 minutos para as 10 da manhã, vem aí o Mercado à Vista em instantes. Temos mais 10 minutos com o Cabral. Dali a pouco o show é de Gabriel Junqueira, Coutinho, Guto Cerávolo e a nossa cobertura também de olho no cenário corporativo. Ô Cá, você já separou 3 highlights pra gente aprofundar no Mercado à Vista, só pra gente criar a expectativa e deixar a audiência ligada. Quais são os 3 pontos ou os 3 papéis que a gente vai aprofundar, hein? Vamos falar de Emiglu 3, Magazine Luiza, Moura do B e também Minerva, Léo. Ok, daqui a pouco você vai entender destaques relacionados a esses 3 papéis. Boa, Cá. 4 minutinhos para as 10 da manhã. Então, Cabral, você viu, o Bill Ackman de novo vindo lá no X. Ele não saiu do X, o Bill Ackman não está dormindo. Ele está só no X fazendo posts e ele está quase ajoelhando para pedir 30, 60 ou 90 dias de pausa. E aí, professor? O famoso... Na verdade, o Trump deveria ter feito isso na largada, né? Ele quer sobretaxar, ele tem total direito a fazer o que ele quiser. Então, faz e fala, essas são as tarifas. Eu tenho até final de abril para conversar com um por um, me procurem. Senão, isso está válido a partir de 1º de maio. E não ficar aquele papo de... Ele ameaçou muito com tarifa e lançou e sentou em cima. Então eu acho que se fosse ele faria isso, botaria a tarifa e adiar. Ele tá querendo adiar porque tá com medo, né? O que vai acontecer com os Estados Unidos? A incógnita. Pô, há quanto tempo você não vê os grandes bancos se reunirem no final de semana via call para tentar pensar o que vai acontecer no mundo a partir de agora? Acho que isso não deve existir desde o Covid. Então, tá complicado. Eu entendo a situação dele do tipo, adia aí para todo mundo. Balançou a roseira? Então vamos entender como é que vai ser essa roseira a partir de agora. Aí, quer sobretaxar, ok. Mas não sobretaxar num intervalo de uma semana, apesar de você estar ameaçando desde o 20 de janeiro, e a gente não teve nem tempo direito para conversar. Exatamente. Bom, a gente tem 3 minutos para as 10. Deixa eu fazer um giro pelos Estados Unidos e aí te convido a falar sobre o Brasil, Cabral, já que a gente só focou em Estados Unidos contigo até aqui. Começar pelo ouro. O ouro está subindo 1,6%, 3.022 dólares a onça Troy. O Bitcoin está lutando para recuperar os 80 mil dólares, é uma luta intensa. Quando a gente vai para as commodities agrícolas, recuperação, na maior parte delas, soja, milho, trigo, o café que é exceção. Agora, o minério de ferro, ele chama a atenção. 94 dólares a tonelada em Singapura. Está no 0 a 0 agora, mas vem de uma queda nessa madrugada. E diante das quedas acumuladas nos últimos dias, você vê que os pares de Vale, a despeito da cotação do minério de ferro, conseguem reagir com uma média de 1,5%, 1,20% de avanço. Aí partindo para os Estados Unidos em si, que é importante, olha o EWZ. A gente tem 1,4% de alta para o Ibov dolarizado. Os ADRs de Petrobras, depois de várias quedas acumuladas, subiriam 2,5% e os de Vale 1,36%. Pronto, agora sim, Estados Unidos em si, tabela da volatilidade DXY abaixo dos 103 pontos, 102.990, o VIX ainda nos 40 pontos, apesar da descompressão de quase 14%, e os de 2 e 10 anos pedindo 1,5 ponto base a mais nos prêmios. E a gente continua narrando para vocês papéis que vão tirando a manguinha de fora, ensaiando uma recuperação. Vamos ver o fôlego eventual dela. Tesla vai subindo quase 4, Amazon 4,3, Meta 4, Google 2,5, Nvidia 4,7, Apple 2%, Microsoft 1,85. Índices acionários pelos States. Camila Nascimento traz pra gente, por favor. O S&P sobe 2,37%, 5.181 pontos. Dow Jones avança 2,83% no mercado futuro, aos 39.037 pontos. E Nasdaq ganha 2,39% aos 17.851 pontos, Léo. Ok. Cabral, vamos falar de Brasil, senão vai ficar incompleta a nossa tabela, meu amigo. O que é que você separou pra gente pensar? A nossa realidade aqui. Já tá erguendo a placa da Selic parando em 14,25? Não.
Mas eu te digo que teve notícia boa no Focus, tá? Cara, como teve notícia boa do Focus? O Focus, em relação ao padrão que a gente está acostumado, que é quem informou nos últimos 30 dias, 28 de março, perdão, deixa eu até voltar antes, 21 de março, 28 de março e 4 de abril continua o mesmo, 5,65%. Esse dado de 5,65 que a gente viu foram 145 opiniões. Semana passada foram 36 pessoas desses 145 foram no site do Banco Central e falaram e digitaram o que espera da inflação desse ano. E esse número é de 5,48. Então, significa que, dependendo do IPCA dessa semana, ok, temos uma possibilidade da gente ver um recuo considerável nas próximas opiniões do Focus para 2025. Então, esse número era 68 na última reunião, para facilitar, era 66, aí está patinando na casa de 65, quem mandou nos últimos 30. Quem mandou semana passada veio para 5,48. E para 2027 acontece a mesma coisa. A inflação para 27, não, perdão, para 26 está lateralizada em 4,50. Quem mandou semana passada já fala em 4,42. Então nós temos notícias boas vindo do Focus que pode fazer preço nas próximas semanas se consolidar essa opinião de quem mandou os dados recentes, que é um começo de reversão da inflação, muito longe ainda da meta. Tanto é que o horizonte relevante do Banco Central, que é o terceiro TRI de 26, está 4,53, que é acima do teto da meta. Então nós temos notícia boa do Focus, que é aparentemente o pior da expectativa da inflação passou, que nós vamos começar a ter a melhora, mas isso aí ainda muito longe da meta. Então por isso que eu ainda não consigo ver ele parar em 14,25. Eu acho que ele ainda sobe mais um pouco, joga isso aí para 14,5, entre 14,5 e 15, aí para e fica com ela parada um bom tempo, tá? 10:02. E você já tá percebendo a ala que vai se formando, encabeçada pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que está pressionando a Petrobras para baixar o preço dos combustíveis. Aí já entra uma outra ala que diz assim, olha aí, o IPCA vai dar uma acalmada, então o Banco Central vai poder acalmar também a alta da Selic, eventualmente cortar juros. Alto lá, né, professor? Até porque o câmbio já está deslocado de novo para 5,90. Exatamente. Então muita coisa que está se fazendo conta aí era com aquele dólar de 5,60, 5,70, né? Então esse dólar voltando a 5,90 não quer dizer que voltaremos a ter inflação de 6, 7%. Mas ela pode tomar um tombo mais devagar, ela pode ser mais lento em direção à meta lá, de teto da meta, de 4,5% para depois se pensar. Primeira coisa que o Banco Central tem que tentar fazer é colocar a inflação dentro do intervalo, que é jogar para 4,5%, para depois sim voltar a pensar em discutir 3%, que eu acho loucura. O Brasil nunca deveria ter colocado 3% como meta, mas já que colocou, vamos seguir. Então o Focus tem boa notícia, mas nada para sair aquela comemoração toda de então acabou a alta e etc. Não, para mim ainda tá longe disso. 10:03. Ô Cabral, pra gente se despedir então, teve uma galera no chat dizendo que quando você começou aqui, você tava cantando uma música clássica brasileira. Qual é, hein? Eu tava cantando uma música em homenagem a meu amigo do bastidor, Léo Pinheiro. Coutinho. Oi, lindo. Coutinho. Fala, queridão. Coutinho? Tô aqui. Tava cantando a música em homenagem ao Garanhão atrás do vidro. Aquela música do Luiz Caldas. Olha ela aí, pra quê? Pra passar batom. Assim, atrás do vidro. Eu fico até um pouco preterido de emitir um comentário. Eu aqui na minha educação. Tem isso, é? O Leozinho, então, tem inspirado comentários calorosos de vocês aqui nessa tabela. Eu posso fazer um pedido? Claro. Ô, Pinheiro, falar com o chefe lá no grupo do final de semana, que ele pelo menos fique inteirado do que tá acontecendo, entendeu? Vamos colocar.
Vamos colocar. Não, você tem que ver. O nome do grupo é Proibidão. Vou botar o Levante no grupo. Pronto, vamos botar o Levante no grupo Proibidão. Ferrou, o que me aguarde? Valeu, Cabral, tamo junto. Abraço, até hoje, 5h30 com Medina, ou terça-feira, quinta, às 9h30 da manhã. Valeu. Um abraço para Alexandre Cabral e o glorioso Marcelo Coutinho segue comigo agora com Gabriel Junqueira. Guto Cerávulo vai chegar na Central TC Investimentos. Estamos abrindo os trabalhos do mercado à vista. Coutinho, o seu racional relacionado ao dólar gráfico vai se consolidando. O dólar foi renovando máximas atrás de máximas, diminuindo o ímpeto de baixa. Dólar futuro agora em R$ 5,930. É uma queda de 0,17%. E o Ibovespa vai correndo atrás do Indifut. Indifut até foi na direção oposta, porque abriu subindo mais de 1% ou 1%. Aí foi diminuindo o ímpeto de alta, diminuindo, voltou a largar um pouco. O Indifut está subindo 0,7%. O Ibovespa à vista, em princípio, vai ao encontro dele. Vamos ver com qual intensidade. Dólar e índice abertos os trabalhos do à vista. Você, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. Então, estamos no intraday, gráfico de 4 minutos. Quem está comprado no dólar, quem permaneceu comprado no dólar, perfeito. Dólar agora R$ 5,930, venda no sentido de zeragem, R$ 5,935. Tá aí a linhazinha amarela que eu deixei para vocês. No caso do índice, o índice a priori não foi tão bem comportado, mas segue, né? A minha máxima projeta 1,26658, o índice começou a lateralizar antes no 1,26657. Ele, no seu contexto, é baixista, por favor, atento. Independente desse upside de 300 pontos, o índice ele é para baixo. Então, a priori, mantém-se a alta, 958, alta essa sempre com stop, para a posterior queda. No caso do dólar, é só colar o stop e proteger lucro no bolso. 10h06, Gabriel Junqueira, seja bem-vindo, bom dia, vamos juntos, meu amigo. E aí, a pergunta obrigatória hoje, tenho feito para todos os comentaristas, é: você comprou a melhoria das bolsas americanas ontem? Você comprou, Gabriel Junqueira? Porque a melhoria tá tendo sequência hoje. Bom, muito bom dia, Léo. Bom dia, Coutinho. Bom dia, Camila. Não comprei. Porém, todavia, né, Léo, eu fiz algumas compras na sexta-feira, no final do dia. E essas compras da sexta-feira já estão dando o resultado positivo, né? Então eu posso não ter comprado ontem, no momento ruim ali, né, falar que eu comprei o S&P Mini ali, o WSPM 25 a 4.900 seria acertar na mosca ali, né, mas eu comprei a 5.000, então tô feliz, não tô ruim não tá triste não. Não tá mal. 10h07. O Gabriel não comprou a melhoria de ontem, o Alex Martins não comprou a melhoria de ontem, o Beida não comprou, o Guilherme Cunha não comprou, o Alexandre Cabral não comprou e graficamente o Coutinho tampouco comprou. Ou seja, nós ainda não encontramos um personagem aqui da nossa cobertura que tenha efetivamente comprado a melhoria das bolsas americanas. Feito essa consulta protocolar, vamos pensar na Bolsa Brasileira agora, ô Gabriel. Nós vimos ao longo dos 3 primeiros meses do ano fundamentos brasileiros que pouco mudaram e fluxo vindo bastante aqui. O que você está projetando em termos de fluxo? A Bolsa Brasileira dá uma destravada sim. Ela avança 0,81%, 126.601 pontos. No mês, no entanto, ainda cai quase 3%. Você acredita que o fluxo estrangeiro, que sustentou a melhora do Ibov nos 3 primeiros meses do ano, já conseguiu driblar esse mau humor das bolsas americanas e deve reencorpar para a Bolsa Brasileira, ou também é cedo para concluir isso? Olha, Léo, eu acho que é um pouco cedo para concluir isso, porém, o que a gente precisa pontuar, e é isso que tem que ser dito, né? Nós tivemos um crash na Bolsa de Nova York, né? Isso ficou claro aí, todos nós vimos o que aconteceu, baixas realmente assim me lembraram da época do Covid, né? Só não tivemos o circuit breaker, porém chegamos muito próximos disso, né? O que acontece é que o Brasil sofreu muito pouco. Se a gente olhar, e até graficamente, olhando ali o Ibov diário, a gente não vê nenhuma perda de alinhamento do índice. O Brasil sofreu muito pouco. Essa que é a grande realidade. Se a gente olhar para as nossas bolsas, para os nossos papéis, eles não sofreram como sofreu nos Estados Unidos. Ó, veja bem aqui, o Coutinho até colocou aqui, ó, tá perfeito, ó.
um exemplo quase de livro aqui, de canal de alta isso aqui. Então, assim, é realmente uma situação muito favorável para a Bolsa Brasileira, né? Então, eu não vejo que a gente tenha tido um fluxo vendedor, até porque o investidor local, que é quem poderia ter vendido no momento do desespero, já nem tem bolsa, né? Então, como é que ele vai vender uma coisa que ele não tem, né? Então, é bastante complicado. E o investidor estrangeiro, eu não vejo o investidor estrangeiro ainda tomando grandes passos, grandes movimentações no portfólio. O mercado brasileiro, ele tem um fluxo muito pequeno. Então, assim, a gente falar de mercado brasileiro, qualquer $1 bilhão faz diferença aqui, o que para um hedge fund não é nada. Então, a gente precisa aguardar um pouco. No entanto, nós estamos passando por um momento de muita volatilidade. E da mesma forma, quando a gente fala, quando está caindo muito, quando aquele movimento de tensão, olha, pessoal, é importante você fazer a sua gestão de risco, é importante você não pegar a faca caindo, é também importante você também não tomar nenhuma decisão muito abrupta nos momentos de grande realização e depois da reversão. Então, eu acho que a gente precisa esperar um pouco para ver qual que é a tendência, mas pela Gabriel, imagem que eu vejo... Perdão, Gabriel, 10 horas 11 minutos, acaba de pintar um destaque no Financial Juices. Trump, a China também quer muito fazer um acordo. Palavras de Donald Trump, presidente americano, declaração de Trump sugerindo que os chineses têm espaço aberto e intenção de fazer um acordo. Vou reproduzir aqui literalmente, abre aspas. A China também quer muito fazer um acordo. Fecha aspas. Pô, Léo, mas a China quer fazer um acordo. Cadê o acordo? Amigos, no cenário de descompressão pelo qual a gente está vendo as bolsas americanas passarem, qualquer aspa dessa natureza serve de boia. Se ontem uma informação negada pela Casa Branca serviu de boia, você imagine essa aspa do Trump sugerindo que a China quer fazer muito um acordo. Inclusive ele complementa dizendo: estamos aguardando a ligação da China. A principal seleção da Coreia do Sul está em um avião rumo aos Estados Unidos. Ele falou que tem havido negociações também com os sul-coreanos. De novo, Trump reforça: estamos esperando uma ligação da China. Isso vai acontecer. Mais uma aspa importante de Trump. Estamos esperando uma ligação da China. Isso vai acontecer. Sugere uma perspectiva de maior entendimento entre os dois países. Isso coincide com um fechamento do VIX em 15,24%. Temos 39,81 pontos. O VIX de volta à faixa dos 39. O DXY em 103, é um recuo de 0,40. Veja que há uma alta um pouquinho mais encorpada dos yields de 10 e 2 anos. 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. Os yields de 2 em 3,82%. Os yields de 10 em 4,23%. E a gente vê uma aceleração no ímpeto de alta das 7 magníficas ainda no pré-mercado americano. Não há aqui aquela galopada que a gente viu ontem. Tenhamos proporção. Não dá para dizer que Nvidia, por exemplo, estava subindo 1, passou a subir 6. Não, Nvidia já estava subindo 4 e pouco, agora avança 5,6. Google já estava subindo 2 e pouquinho, agora avança para quase 3. Meta sobe 4,3, Amazon 4,63, Tesla 3,9, Microsoft 2,5 e Apple 3,10%. É assim que nós estamos. Vamos passear pelos índices acionários americanos. Camila, você teve a mesma percepção aí? Acelerou a alta desses índices dos Estados Unidos? Acelerou, principalmente Dow Jones, que está subindo 3,24% aos 39.186 pontos. O S&P avança 2,82% aos 5.206 pontos. Nasdaq sobe 2,86% aos 17.929 pontos, Léo. Ok, então, acaba de pintar aqui, nós pagamos tão logo pintou, no Financial Juices, que é um dos agregadores de notícias que nós monitoramos, este destaque relacionado ao aceno que Trump faz à China, no sentido de que o país, de novo, também quer muito fazer um acordo. Destaque para a palavra também, né? Significa dizer que os Estados Unidos querem e a China também quer. Se o também está usado, é porque há um interesse americano em fazer um acordo para driblar exatamente esta taxação que já foi anunciada e a taxação que pode entrar em vigor caso até 1 da tarde, horário de Brasília, chineses e americanos não encontrem um denominador comum. Nós estamos mencionando para vocês, desde o primeiro minuto do Manhã TC News de hoje, que o evento do dia passa pela contagem regressiva do que para os amantes de truco foi os Estados Unidos pedindo 9. Os Estados Unidos pediram 3,
quando tarifaram a China em 20% e depois elevaram isso para 34%, mais 20%, portanto 54% no total. Eu vou reformular só para não ficar confuso. A taxação americana contra os produtos chineses estava em 20%, já com Trump, não tendo sido revogado o conjunto de tarifas que Joe Biden, no seu mandato, estabeleceu contra os chineses. Então, não bastasse este conjunto, Trump impôs mais 20%. Aí, veio o tarifaço da quarta-feira, Trump pediu 3% nesse reinício, pediu 34% a mais de tarifa contra os chineses, com os 20% anteriores, 54% no total. A China pediu 6% e falou que também vai colocar 34% de retaliação sobre os produtos americanos. Os Estados Unidos pediram 9%. Disseram, então experimenta não revogar essa mordida aí, que eu coloco mais 50% de taxação sobre os 54% de taxação acumulada já anunciados. Seria 104% de taxação acumulada. Aí a contagem regressiva para os chineses recuarem é hoje 13h. Os chineses vão pedir 12% ou vão para um acordo? As declarações do Trump sugerem que vão para um acordo. Aspas de novo. Trump, as coisas estão indo muito bem em algumas negociações, por exemplo, na Coreia do Sul. Aí ele muda a conversa para falar de China e menciona, a China também quer muito fazer um acordo. Você sabe que pegando carona na informação anterior, em que ele acenou por a Coreia do Sul, eu acho que esse também diz mais aos sul-coreanos do que aos americanos, né? Quando vem a frase, a China também quer muito fazer um acordo, é algo do tipo, olha, com a Coreia do Sul a coisa está indo muito bem. Com a Coreia do Sul eu tenho um acordo engatilhado. Inclusive a China também quer muito fazer um acordo. Léo, ele pode estar jogando, pode não ter nada de concreto. Na verdade ele só quer pressionar a China. Pode, ele pode estar jogando. Pode ser que ele não tenha nada de concreto. Pode ser. Assim como ele pode ter, de fato, alguma aproximação mais concreta da China em busca de um denominador comum. A essa altura, a volatilidade fica forte porque a gente está dependendo de palavras. Só uma ação vai poder dar amparo às palavras, dar amparo ao verbo, dar amparo à retórica. Ele diz, estamos aguardando a ligação da China. Estamos aguardando a ligação da China. Alô, Xi Jinping! 10h17. Ajusta de espectador, hein? 10h17. Até 13h tem que pintar a ligação lá pro Trump. Pelo que ele tá pedindo. Não sei se será cobrar. Seria irônico, né? Já pensou o Xi Jinping liga a cobrar? Chamada a cobrar. Para aceitá-la, desmonte as tarifas que você impôs. A principal seleção da Coreia do Sul está em um avião rumo aos Estados Unidos. Ele está se referindo aos tomadores de decisão sul-coreanos na busca pelo acordo, pela negociação com os Estados Unidos. Estamos esperando uma ligação da China. Isso vai acontecer. É destaque para o isso vai acontecer. Vamos fazer o seguinte, 10h17, dólar aqui no Brasil, recuando 0,50, deu uma encorpada no viés de baixa depois desses highlights. O Ibovespa deu uma encorpada no viés de alta, 1,03% de ganho agora. E a curva de juros mostrando na ponta curta 6 pontos base a mais nos prêmios e na ponta média e longa 1 pontinho base a menos. É uma curva mista neste momento. Coutinho, vamos lá, pro gráfico, muda alguma coisa com esse caldo que a gente acabou de narrar, pois não? Com certeza, e dá-lhe pavio, e dá-lhe volatilidade. Gráfico do índice do seu lado esquerdo. O índice eu imaginava uma lateralização para uma eventual correção. Então nota, né? Exatamente nesse ponto aqui tinha um fibo aqui que ele desapareceu. Pera aí que eu vou recriá-lo, tá aqui. Então eu tinha esse fibo com uma venda no 958, né? Então foi direto, agora deu uma desacelerada em função disso, ou seja, acertar uma alta, aí erramos, né? Em função, assim, não dá pra prever tudo, o Trump me avisou que ia falar, tinha uma venda bonitinha. Então, de qualquer forma, agora sobe. O objetivo, ainda que sem figura gráfica, passa a ser no mini 127445. Só cola o stop, quem tiver comprado, porque como eu não tenho figura, isso aqui para descer é 1 minutinho. No caso do dólar, o seu lado direito, o dólar, ele tinha uma máxima aqui em cima também, meu fibo desapareceu. De qualquer forma, faz o movimento de correção, aí é aquilo que eu comentei, né? Cola o stop, uma eventual correção. Corrigiu, foi estopado, estopou no lucro. De qualquer forma, o dólar corrige. Quando eu olho a figura, eu tô dentro de um canal. Essa correção agora leva o dólar a R$ 5,885, cota 9,09. Então você tem conta rápida, 18 para 90, 12 pontos de baixa. Gabriel Junqueira,
tive que te interromper no meio do raciocínio, te peço desculpas por isso. Trouxemos um informativo aqui aquecidíssimo em função da declaração do Trump. É a isso que se limitou o mercado, ou que tem se limitado o mercado. Declarações, retóricas, palavras que reinventam, descomprimem ou agravam a guerra tarifária comercial. Pois é, Léo, e é exatamente o que você narrou, né? Parece um truco, né? Quando a gente estava na faculdade, eu lembro, jogava bastante ali, né, no centro acadêmico, turma pedia 6, 9, então é desse jeito que a gente está vivendo o mundo hoje, só que a gente não está no centro acadêmico, né? A gente está no mercado com pessoas que se posicionam, então uma situação bastante delicada essa. Mas enfim, Léo, o que eu estava falando, e aí chamar a atenção aqui um pouco, né, para algumas empresas que estão se destacando de forma negativa nesse pregão de hoje, principalmente Minerva BIF3, Léo. Minerva BIF3 anunciou ontem uma potencial capitalização de 2 bilhões de reais, que pode chegar até 3 bi de real, o que equaciona parte dos problemas que o mercado via na tese de investimento da Minerva, né? Então a Minerva vinha com uma situação muito grande de alavancagem por conta do deal com a Marfrig, da aquisição de novos frigoríficos, tinha muita dúvida no mercado se a empresa ia conseguir pagar suas dívidas com a geração de caixa, se ia precisar vender ativos, e aí os acionistas controladores, a família Vilela de Queiroz e a Salic, né, um fundo árabe, comprometeram ali uma subscrição mínima de 1 bilhão, né, 700 milhões da família, 300 milhões da Salic, para fazer o equacionamento da estrutura de capital da Minerva. Porém, essa subscrição ficou a 5,17, 20% abaixo do preço de tela de fechamento de ontem, e hoje o papel realiza um pouco. A tendência é no curto prazo chegar próximo, né, desse valor, que acontecerá aí a oferta, porém, a longo prazo devemos ver uma empresa muito mais saudável do ponto de vista de estrutura de capital e sem grandes facas no pescoço aqui para que ela tenha que vender ativos e possa ter o seu turnaround no tempo devido. Léo. 10 horas 21 minutos. Volto já já com o Gabriel. Nós temos 3 highlights importantes que a K separou pensando no mercado à vista. Nós temos o Guto Seráforo na Central TC Investimentos e nós temos um Ibovespa que tirou as manguinhas de fora. O Ibov está na máxima, subindo 1,43%. São 1.800 pontos para o Ibov aos 127.383. Não fecha ainda a queda acumulada do mês, que está em 2,21%, mas reage e zera as quedas da semana. Leia-se a queda de ontem, já que só estamos na terça-feira. Já na semana, o Ibovespa está subindo 0,11%, de novo máxima. Então vamos organizar a cozinha assim, ó. O dólar está caindo 0,6, ameaçando perder os 5,90. O Coutinho revisita o gráfico do dólar e o índice. O Guto Serávulo vem na sequência para a Central TC Investimentos e na volta a gente vai com os highlights que a Camila Nascimento separou para a gente pensar corporativo e bolsa aqui no Brasil, sem perder nenhum detalhe das idas e vindas da guerra tarifária. Nada faz mais preço no curto prazo do que isso. Coutinho. Bora. Pessoal, só antes de ir para o índice dólar, olhada rápida no Ibov, que eu acabo passando um pouco, recordar é viver. Lembra ontem? 124,900, depois a gente tinha um suporte a 124,200. Então tá lá, repicou naquele suporte do FIBO, repicou na parte inferior do canal, o Ibov volta na sua toada de alta, se é que se pode chamar dessa forma, fazendo aí um repique agora a 127,300, seu objetivo 127,900. Falando de índice dólar, então agora vamos para mercado futuro. Então, índice, lado esquerdo, longo pavio, então tá aqui, né? Se já não bastasse o pavio de ontem, você já tem pavio de hoje. Mercado praticamente caía, eis que mercado vira, sobe, mini índice a 127,620, objetivo 128,040. Dólar do seu lado direito também, pavio, dólar subia, já devolveu, agora fez o hamburguinho, tá no 0 a 0, R$5,901. O dólar, para mim, difícil cravar. Poderia falar com conforto 5,881 para baixo. Não acho isso. Acho que o dólar é para cima. Por favor, fiquem atentos. 10h24, Guto Serávulo, Central TC Investimentos. Vamos lá com a oportunidade que você separou para hoje e a reflexão do pensamento do dia. Vamos lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Vamos lá. Eu venho falando muito de proteção, né? A gente fala de comprar uma put, você gasta. Agora tem uma outra modalidade nos derivativos que, em vez de você gastar, você tira dinheiro do mercado.
Em compensação, né, essa proteção ela é limitada. Eu estou falando da venda de call, né, a venda coberta. Então, se você tem 1.000 ações, você vende 1.000 opções. Tá? Estou separando agora para Itaú, tá? Bem resiliente, mas lá do topo, que a gente falou para comprar um seguro, caiu praticamente quase 7%. Tá? Então, estou falando da Itubier 353, o strike dela é 30,74. Tá? Vamos lá, a taxa bruta está dando 2,99 para 5 de proteção e tem um delta de 70. Guto, o que é um delta? Delta é a taxa de variação da opção dado a variação do meu ativo. Então você está defendendo 70%. Só que olha só, começa a cair, você vai, né, para delta 50, delta 20, então você tem que fazer a rolagem. Então fica aí a dica, tá, para quem quer começar no mundo dos derivativos, financiamento. Falo muito, é uma das operações que eu mais gosto. Esse relatório que vai estar aqui, pessoal, estou mostrando para vocês, eu vou postar lá no nosso grupo de opções dentro do TC. Se você não conhece, vem para a nossa comunidade, será muito bem-vindo. Porque é faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. No nosso planeta, a cada dia que passa, eu gosto mais dos animais que dos políticos. Vamos lá. A diferença entre os homens e os animais é que os animais escolhem os mais fortes e inteligentes para liderar a manada. 10h26, o pensamento do dia do nosso Guto Cerávulo. Uma dose de reflexão para o estresse das trincheiras do mercado. Ou para alegria, dependendo do seu posicionamento. Bom, é o seguinte, amigos. O ouvinte Kleber, você sabe o sobrenome, cara? Kleber Serrão. O Kleber Serrão, que toda hora também movimenta o chat, ele se inspirou no pensamento do dia e produziu uma arte que mostra o intelectual Guto Cerávulo. Olha o que ele aprontou aqui pro Guto, ó. Olha que imagem, aí Coutinho, ó. Não é um intelectual, é um misto de Van Gogh Van Gogh com Descartes e Guto Cerávulo. Logo que saiu aí, ó. Gostei do fone da live, não é? O pessoal é sensacional, né? O pessoal tá ficando PhD nesse lance de montar a imagem via sensacional. Kleber Serrão, tá aí o pensador Guto Cerávulo. São 10h27. Vamos fazer o seguinte, faltam 3 para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Então, para evitar a interrupção de passar para cá e já ter que retomar em função da abertura do à vista, vamos já fazer tarifa. Aquela última rodada. Vai, amado. Faça a sua mandiga. Haja cotação. Camila Nascimento. O presidente interino da Coreia do Sul disse à CNN que não vai se unir à China e ao Japão para combater as tarifas dos Estados Unidos. Então, a Coreia do Sul não vai seguir a China na luta contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Léo. Opa, atenção, isso é bem importante. Vamos lembrar que Trump tinha conseguido um feito geopolítico raro. Uniu em alinhamentos, reuniões e estratégias, ao menos num primeiro momento, sul-coreanos, japoneses e chineses, que tiveram que superar inclusive rivalidades e diferenças históricas para tal. E esperava-se que em bloco esses 3 países respondessem às tarifas de Trump. O que o presidente interino da Coreia do Sul, interino porque você sabe como é que está a instabilidade política na Coreia do Sul diante daquele noticiário que se arrasta com os escândalos de corrupção, investigação para cima do então presidente que foi afastado, enfim. Então o presidente interino da Coreia do Sul diz: não nos uniremos à China e ao Japão para combater tarifas dos Estados Unidos. A nossa resposta será nossa. A resposta japonesa será do Japão, a resposta chinesa da China e a resposta sul-coreana nossa. Não há perspectiva de bloco, como se chegou a ventilar, ou mais do que isso, como se chegou a noticiar. A Coreia do Sul não vai seguir a China na luta contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos e o enviado aos Estados Unidos vai chefiar a delegação... aqui já é uma outra notícia que nada tem a ver com essas anteriores. Portanto, presidente interino da Coreia do Sul ressaltando que o país não vai se unir à China e ao Japão para o combate às tarifas de Trump. Vamos ver se isso mexeu de alguma maneira.
Nós temos o Ibov aqui subindo 1,5, 127.433 pontos, dólar caindo 0,7, tem a impressão que o dólar ficou um pouquinho mais barato e a bolsa ficou um pouquinho mais cara, subiu um pouquinho mais. Curva de juros no Brasil pedindo prêmios em 5 ou 6 pontos base a mais nos contratos curtos. Vamos passear lá pelos Estados Unidos, já aproveitando que temos 10h30 e a gente vê como este noticiário empurra a abertura de hoje. 7 magníficas no radar. Microsoft sobe 3%. Apple 2,3%. Quem é que segura, hein? Vamos ver. Tirando a manguinha de fora, a abertura de Nvidia com quase 7% de avanço. $104 é o que nós temos para Nvidia. Google sobe 3%. Meta 5%. Amazon 5,5%. Tesla 5,3%. Forte a abertura das 7 magníficas. DXY está caindo 0,47 em 102.970 pontos. O VIX ameaça perder os 39 pontos, recua 16,16%. Yields de 2 anos pedindo 7 pontos base, tem notícia aqui, 3,85%. E os yields de 10 enxugando 6 pontos base, 4,26%. Qual embalagem você prefere? Há uma embalagem que diz: como a busca por proteção está menor, as pessoas estão deixando de pegar título, e deixando de pegar título eles ficam mais baratos, em função disso os rendimentos sobem. Logo é a embalagem de quem quer sustentar a tese de que o mundo está mais tranquilo, de que tem menos busca por proteção de capital. Há uma outra tese, a do Alex, por exemplo, segundo a qual a abertura é apenas coerente com a perspectiva de mais inflação e de mais juros. Daí a declaração de Adriana Kugler ontem, uma das integrantes do Federal Reserve. Você prefere embalar de qual maneira? Me parece que a primeira maneira, ela encontra mais harmonia com o que a gente está vendo em paralelo, inclusive o VIX com queda de 18%. Aqui, ó, 38,5 pontos. O Roberto Grampos: mercado financeiro é pior que namorar uma pessoa bipolar. Olha aí, amigos. E mais alta dependendo do papel para o qual a gente olhe. A Camila Nascimento passeia pelos índices acionários dos Estados Unidos, cá. Os índices por lá abriram em forte alta. O S&P está avançando 3,18% aos 5.229 pontos. Dow Jones sobe 3,36% aos 39.242 pontos. Nasdaq avança 3,66% aos 16.167 pontos. E o Russell 2000 avança 2,91% aos 1.863 pontos. Léo. Vamos ver o que a abertura do Avista nos Estados Unidos produziu para o Brasil. Bom, nesses 2 minutos, pouco tempo ainda, dá para dizer que não houve alteração, apenas manutenção de direção e intensidade. O dólar está caindo 0,60, 5,905, e o índice futuro segue subindo 1,5, 127.625 pontos. Ok, tá paga a informação. Gabriel, como teve noticiário, você quer comentar alguma coisa nessa abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos? Bom, Léo, acho que o mercado agora vai começar a precificar, né, toda essa situação se resolvendo. Aparentemente, né, Donald Trump tem saído como o grande vencedor, né, desse imbróglio todo. Muitas pessoas questionaram as metodologias, mas os resultados estão aí aparecendo, os países já chamando para negociação, e isso vai aí reforçar a sua força e tudo mais. Praticamente, de fato, o presidente dos Estados Unidos pode conseguir uma renegociação muito grande e os outros países baixarem a tarifa para os produtos dos Estados Unidos, o que mostra que a realização dos últimos dias foi um ponto de compra aí, talvez muito interessante para quem acredita na Bolsa Americana e nas empresas dos Estados Unidos, né? A gente pode ver uma recuperação em V, como a gente viu na Covid-19, agora na questão das tarifas também, Léo. 10h34. Vamos lá, eu prometi que a Camila Nascimento traria 3 highlights, voltando o olhar mais para mercado Brasil, bolsa à vista e cenário corporativo. Algo que a gente não conseguiu fazer nos últimos dias em função desse pano de fundo pesado e ácido da guerra tarifária Estados Unidos, mundo, Estados Unidos. Agora é possível. E os 3 highlights que você separou são quais, hein, Cá? Fica à vontade, você vai trazer a informação, o Gabriel comenta o fato e o Coutinho vai para o gráfico 3 vezes assim, pois não, Cá?
Vamos começar então com Minerva. O Conselho aprovou a proposta de aumento de capital no valor de até 2 bilhões de reais. A proposta vai ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em primeira convocação no dia 29 de abril deste ano. Inclusive, o Junqueira já falou um pouco sobre Minerva, mas trazer também 2 relatórios que a gente teve em relação ao papel. O BTG elevou o preço-alvo de Minerva de R$ 7 para R$ 9,00, manteve a recomendação neutra para o papel. Para o banco, o alto custo financeiro da Minerva faz o aumento de capital e gerar valor, e a empresa pode elevar o lucro em 2025 de 272 milhões para 610 milhões de reais, com a injeção de 3 bilhões de reais. Tem também um relatório da Genial que elevou o preço-alvo de Minerva. Eu já trago esse relatório da Genial, mas vou pedir então, Junqueira, para você trazer o seu comentário para o ativo. Bom, Cami, eu acho que no curto prazo esse aumento de capital ele vai pressionar a cotação da Minerva, né? Então a tendência é a gente ver o preço de tela convergir para o valor da oferta, afinal de contas, né? Não faria o menor sentido se isso não acontecesse, né? Se você pode comprar mais barato, por que você vai comprar mais caro na tela, né? Então você deve ter uma convergência para esse preço de 5,17 no curto prazo. Porém, no médio e longo prazo, isso vai melhorar a estrutura de capital da empresa, mostra que os controladores, seja a família Vilela de Queiroz ou a Salic, estão acreditando no case da empresa, né? Então estão entrando pesado nesse aumento de capital, e isso reforça a tese de que Minerva, no médio e longo prazo, pode voltar aos patamares que uma vez ela negociou ali na casa de 14, 20 reais por ação. Como prometido, então, o relatório da Genial, que cortou a recomendação de Minerva para venda e o preço-alvo para R$ 5,20. Para o banco, o desconto em relação ao preço das ações com oferta do aumento de capital é robusto, e os papéis devem corrigir em direção ao valor da oferta de R$ 5,17. Então, Genial, cortando recomendação de Minerva para venda. BIF3 cai 4,19% agora, descola dos pares do setor. A gente tem JBS subindo, Marfrig subindo e BRF com leve queda de 0,10%. Coutinho, traz a análise gráfica agora de BIF3. Bora, vamos lá, pessoal. Com esse cenário, a gente já tá o preço já, vamos chamar de pré-definido. Então eu peguei e dei uma fibada longa para poder casar com o preço do Junqueira. Então olha só, mercado sobe, mercado inicia uma correção. A correção, ela aparentemente, eu não consigo prever a velocidade, mas não me parece de 2 dias, tá? Porque nota que você tem todo um movimento de baixa para chegar no meu FIBO 5,19 ou 5,17, como diz o relatório, para uma posterior compra. Quem está comprado no direcional estava bem comprado. Com essa reversão agora, fique atento, ainda mais se o papel tem a tendência de correção, cola o stop, e aí forçosamente você vai ser estopado, então você tem até a opção de já sair para não pagar, para ver o que vai acontecer, dada que a correção ela é praticamente feita. Então tá aí, 6,20, você teria um suporte a 5,78, 5,49, e aí a terceira linha do FIBO casa com o 5,17 do Junqueira. Vamos agora então para o nosso próximo destaque corporativo. MGLU3, Magazine Luiza, o Citi rebaixou o papel para venda e vem um excesso de otimismo em relação à ação. Uma dose de cautela vai bem, de acordo com analistas do banco. Essa foi a principal razão para o Citi rebaixar a recomendação das ações de Magazine Luiza de neutro para venda. Desde janeiro, as ações do Magalu subiram mais de 55%, contra uma alta de apenas 4% do Ibovespa, refletindo uma menor taxa de desconto do papel e alguma possível inflexão futura do macroeconômico no Brasil. Magazine Luiza cai 1,68%, inclusive agora toca a mínima do dia aos R$ 9,98, aliás. Junqueira, você concorda com o relatório do Citi em relação à MGLU3? Tem um otimismo exagerado com o papel? Bom, Cami, eu acho que assim, em primeiro lugar aqui na Magazine Luiza, né, a gente precisa ver que ela caiu muito desde o pico de 2021, né? Então a Magazine Luiza caiu mais de 99% da máxima histórica dela, então para ela voltar àqueles patamares, ela vai ter que subir muito mais do que os 50% que ela subiu nesse ano, né? Eu vejo que a tese toda de alocação em Magazine Luiza, ela passa justamente por esse pico de inflexão macroeconômico que foi citado no relatório. Então a gente chegando próximo de uma Selic terminal
internacional e o mercado vislumbrando que daqui para frente a taxa de juros é para baixo e isso vai gerar um valor em papéis ali mais ligados à economia local, você tem ali um movimento de compra desses papéis mais alavancados e desses papéis mais ligados à atividade econômica. Eu particularmente acho que esse relatório do Citi, quando ele fala de excesso de otimismo, ele olha muito mais para o passado e para o presente do que precificar o futuro, que é como geralmente o mercado trabalha. É natural que quando sai um relatório desse, a gente tenha uma pressão vendedora maior, porém eu não concordo e eu acho que a gente precisa começar a olhar para esses papéis sim. Vamos então para o próximo destaque. Chamou a atenção a variação que a gente está vendo em Brava Energia. Papel está subindo mais de 3%, cotando R$19,02. Cotando, aliás, R$19,03, então só reforçando a cotação de Brava Energia. E teve notícia envolvendo o papel. A empresa teve produção de 71 mil barris de óleo equivalente por dia em março, uma queda de 2,75% na comparação com fevereiro, mas uma alta de 82,3% sobre a média do quarto trimestre de 2024. A sua avaliação para Brava, então, Junqueira? Bom, Cami, Brava Energia, né? Esse papel, ele tem muito... O pessoal fala muito dele por conta da questão do turnaround. Eu continuo tendo um pensamento mais negativo para papéis ligados a petróleo. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento porque o preço do barril, ele realizou muito e nesses patamares reduz bastante a margem e a geração de caixa dessas empresas. E a Brava Energia ainda precisa mostrar muita redução dos seus custos, precisa melhorar o lifting cost para ela se aproximar do que seria uma operação premium como a Prio, né? Então é um papel que eu particularmente prefiro ficar de fora, Cami. Muito bem, temos 10h41, gráfico de Magalu e gráfico de Brava 3. Bora lá então, Magalu na tela, pessoal. Magalu tá com uma figura ruim, né? Você tem uma figura de divergência, né? Então, ao invés de ele lateralizar e convergir, ele lateraliza e vai abrindo. Essa figura ela é péssima, tá? Então você que está posicionado em Magalu, atento, 9,55 é um suporte, abaixo de 9,55 a Zeda, o ativo cota 9,76. Se bater e repicar, ok, a tendência é que lateralize, só que o pós dessa figura é muito ruim. Então, stop abaixo de 9,55 a seu critério para se proteger de Magalu. No caso de Brava Energia, double clique nesse cara, Brava dentro de um longo canal. Então você tem as suas máximas a 25 e 15, depois a máxima passa a ser 15,90 com 23, o gráfico completamente deformado, nada para se fazer. O gráfico no curto prazo está na parte inferior, que denotaria um eventual movimento de compra, de repique ou de alta, mas tudo isso muito abstrato. Se você está comprado, fique atento. Meu medo maior é a contínua lateralização de Brava. Brave 3, passada limpa, ok, 10 horas com 42 minutos, daqui a pouquinho tem o Se Vira na Fiba, para o Coutinho atender os pedidos da audiência, temos 18 minutos agora para as 11 da manhã. Gabriel Junqueira, meu parceiro, em relação aos highlights que você tinha separado, você falou da oferta de Minerva, pegou o gancho aqui do noticiário da Camila Nascimento para aprofundar a respeito, mas aí você traz números operacionais de MDNE3 e o deal envolvendo Rapt4. Vamos passear por esses dois ativos, pois não? Bom, Léo, começando pela Randon, né? A Randon anunciou uma nova parceria estratégica com a gestora Pátria nas divisões de consórcios e seguros da Hunts. Será criado um novo veículo societário com a Randon e a gestora Pátria como sócios. Nessa transação ela envolve uma parte, né, a venda da participação integral da Drambi por 5 milhões de reais, um aporte de 233 milhões de reais da gestora Pátria e também uma opção adicional de compra, né, que a gestora vai ter nessa organização societária. Isso foi um negócio muito interessante para a Randon, porque a Randon ela continua ali com uma alavancagem muito alta, precisando reduzir o seu endividamento e aí vai ter um cash-in, então pode ser que a gente veja um destravamento de valor da Randon. E até interessante porque quando a gente olha para a Randon e para a Fras-le é uma subsidiária da Randon e tem uma diferença de performance entre as ações significativa. Hoje, olhando para a Randon, ela praticamente vale só a Fras-le. Então, você ter todo o resto dela precificado a preço muito baixo
parece uma oportunidade interessante, né? E a Moura do B, Léo, ela divulgou números operacionais do primeiro trimestre, os números vieram sólidos, os lançamentos superaram 402 milhões de reais, o que é uma alta de 16% em relação ao ano anterior. O destaque foram 2 projetos sob a linha Mood e um condomínio. As vendas líquidas atingiram 551 milhões, um avanço de 48% na comparação anual, acima da estimativa do mercado em 4%, o que trouxe também para um índice de venda sobre oferta de 21%, uma alta de 420 bips em relação ao ano anterior. Então, Moura do B, muito forte. A Moura do B é a principal construtora da região Nordeste, ali quando a gente fala de média alta renda. Moura do B fez IPO para conseguir equacionar a sua estrutura de capital e a empresa está entregando o que ela prometeu no seu IPO. Vamos ficar atento porque foi até um dos papéis que eu citei quando a gente estava tendo o sell-off na semana passada, na sexta-feira, que não fazia sentido cair mais de 6%, e a gente está aqui vendo que a empresa segue com fundamento, Léo. Que beleza, e o gráfico de Moura do B fala por si, não é, Coutinho? Tá bonito o gráfico, pois não? Tá lindão. O ativo agora começa a corrigir, da terceira não passa, da terceira não passou, então tá lá no 621, foi até a terceira linha, iniciou correção. O FIBO agora, você, em homenagem ao meu querido Leozinho, translada pra cá. Transladamos 15,07, Moura do B deve iniciar um movimento de correção. Já tocou em 1 no 446, pior caso, 1 no 337 para posterior alta. Daqui a pouco o Alex Martins dá sequência ao raciocínio macroeconômico e a gente vai repercutir as declarações de Trump e o aceno que ele deu ao fato de que a China estaria disposta e quereria muito um acordo. Será? 10 horas com 46 minutos. O Gabriel também citou Randon, Rapt 4, graficamente, qual o racional? Rapt 4 na tela, Rapt 4 ruim. Em região, se você pegar, dar um mega zoom, você vê que essa região de 8 a 9,60 é uma região de compra para Randon. Quando você traz a momento presente, Randon está lateralizada desde janeiro, lateralização a priori não direcional, com um intervalo que me parece muito grande, tá? Então o ativo a priori lateraliza, abre com um gap e vai encerrando no dia de hoje, sobe 5,29%, ativo em região de compra sem figura gráfica. Ok, temos 10 horas com 46 minutos. Gabriel Junqueira, começamos as despedidas aqui dos nossos integrantes do Mercado à Vista. Começo contigo, deixa o seu último recado para a dinâmica dessa terça-feira. Na sequência, separei 3 ou 4 pedidos da audiência para o Se Vira na FIBA. E a gente, Gabriel, volta a se encontrar amanhã. Aquele abraço. Bom, Léo, queria dizer que o mercado está dando um sinal de reação. Acho que quem não se desesperou, deve ver aí as cotações voltando. A gente continua com fundamentos sólidos em algumas empresas no Brasil que nós estamos sempre comentando aqui. Então, é importante que nesses momentos a gente mantenha a calma para não fazer nenhuma decisão que depois você vá se arrepender. E, Léo, queria deixar um convite, que faz tempo que eu não faço esse convite, mas para o pessoal que está nos escutando, participar do grupo da Santa Fé Investimentos na plataforma do TC. Esse grupo a gente está falando todo dia, apoiando nas decisões, mostrando os racionais aqui dentro da gestora, e tá lá, para quem se cadastra de forma gratuita na plataforma do TC, o acesso à informação que a gente tem aqui dentro da gestora na nossa tomada de decisão. Então fica o convite, pessoal, quem quiser participar do grupo da Santa Fé Investimentos, está bem legal lá na plataforma do TC. Valeu e até amanhã, Léo. Belo recado, valeu Gabriel Junqueira, sempre com a gente aqui, parceiro de todas as horas no Mercado à Vista. 10h48, Coutinho, tá preparado? Na FIBA? Na FIBA deles. Então se vira na FIBA, vamos começar com Vale 3, papel que ainda tá olhando com preocupação para a tonelada do minério de ferro em pegada de baixa. Quem pediu foi a Aline Cruz, além do Wally. Olha, onde está o Wally? Está no chat do YouTube do TC. E mais cedo ainda passou o Sérgio Rodrigues pedindo, pois não. Vamos lá, pessoal. Vale, eu cantei uma compra a 5257, o ativo cota 5201. A compra, logicamente, é uma compra com um teor muito mais especulativo que direcional. O papel caiu bastante. Para quem curte a tese, Vale, stop técnico da operação 5024. O Alan tá pedindo leve 3. Leve 3. Double clique nesse cara e zoomzão. Leve sobe como se não houvesse amanhã. O ativo tá bonitão, quem tá comprado tá bem comprado, sobe, lateraliza, sobe, deixa subir. Leve deve dar uma oscilada na região de 30,43, cota 30,27. Objetivo enorme, 10%. Quem não entrou, dá para entrar acima de 31,
Compras pequenas, objetivo 3305. O Samir da Silva tá pedindo Apvida, pois não? HAPV. Double clique nesse cara, vamos dar uma olhada. Sem alteração gráfica significativa, o ativo lateralizado desde dezembro 24, ainda que esteja em região de compra, a sua figura é muito ruim. Na verdade, quase me modela um pivô de baixa. Quem tá comprado, fique atento. Quanto mais longe de 2,11, azeda. O Alício, que é membro do YouTube do TC, mais cedo pediu Petri 4, Petrobras no radar. Petrobras, até ontem estava sofrendo, hoje segue igual. Petrobras baixista, cantei uma venda a 3391, o ativo cota 3352, pivôzinho de baixa desenhado, objetivo de Petro R$30,97. E pra gente fechar, o Radarnet tá pedindo Hype 3, HYPE3. HYPE3, então vambora. Double clique nesse cara. Lateralizado, sem grandes alterações, olha só. Subiu, longa lateralização, tentando subir. Teria que romper 20,44 para ficar bonito. Objetivo desse cara, R$23,08. Grande Coutinho, estamos fechando esse primeiro mergulho no mercado à vista do Brasil. Meu amigo, muito obrigado, sempre bom estar contigo, até amanhã. Tchau, queridão, obrigado, tchau pessoal, bom dia para vocês. Esse é o Coutinho.